Fala, meus amigos, tudo bem? Então, vou trazer o último vídeo da série referente ao funcionamento dos equipamentos VRFs. E no vídeo de hoje nós vamos abordar aqui o funcionamento dos compressores. É uma dúvida que muitos colegas de profissão me perguntam, né? O porquê de um compressor funcionar de uma unidade externa e o outro não. Por que a unidade escrava funciona e a unidade mestre não. Então, de forma bem básica, né? Para que possa agregar para aqueles colegas que não tenham experiência no VRF, então elaborei essa última parte do material de apresentação e espero que seja útil para todos. Vamos lá? Primeiro que temos que entender que em campo, basicamente vocês vão encontrar três estruturas de unidades externas, tá? Você tem condensadores com apenas um compressor, que sempre será o compressor inverter. Em alguns modelos, como os antigos Samsung da série DVM2, DVM3 e DVM4, você encontra compressores do tipo Digital Scroll, que são aqueles compressores que a capacidade é modulada com uma válvula tipo solenoide. Tranquilo? Vocês vão encontrar unidades externas com dois compressores, onde os dois compressores podem ser totalmente inverter, como é o caso dos novos equipamentos LG, Samsung, VRF7 Free Sigma da Hitachi. Todos eles agora estão sendo fabricados 100% inverter, né, por uma questão de eficiência energética, desempenho da capacidade de resfriamento e de aquecimento. Então, estão sendo todos eles dotados de compressores inverter. Porém, modelos mais antigos, por exemplo, o próprio LG Multi-V3, você encontra ainda unidades externas com dois compressores, sendo um inverter e o outro on-off, né? O fixo, como a gente popularmente chama, onde você consegue identificá-lo através da chave contactora que está alimentando ali os bornes do compressor. E também vocês podem achar unidades condensadoras com 3 ou mais compressores, sendo eles os três totalmente inverter, como é um caso muito comum da Toshiba, né, o SM-MSI, que é um módulo muito comum no dia a dia de muitos mecânicos e técnicos. Ou pode encontrar um módulo com um compressor inverter e os dois fixos, ou até mais de 3 compressores, como os antigos equipamentos Hitachi, né? Ali do final dos anos 90, que você tinha unidades externas com até 5, 6 compressores, sendo um inverter e todos os demais fixos, né? Mitsubishi também em alguns casos. Porém, são equipamentos mais antigos, né? Hoje em dia não se comercializam mais esses. Tranquilo? Agora vamos entender aqui, de forma bem resumida, a lógica de acionamento desses compressores, tá? Eu peguei aqui um exemplo com um condensador com dois compressores. Aqui embaixo, nesse quadrado, eu simulei uma área onde está instalado uma unidade interna e a outra área, uma outra unidade interna desligada. Tranquilo? O SP que vocês estão vendo aqui é o set point da máquina. O TA é a temperatura ambiente. Esse HP é a capacidade da unidade interna. Coloquei de forma assim bem análoga para não ficar muito engessado, achando que o compressor vai funcionar de acordo com as informações de temperatura que estão aqui. Não. É apenas um exemplo para caracterizar o princípio de funcionamento da unidade externa. Tranquilo? Eu simulei que eu ajustei um set point aqui de 21 graus, tá? 21 graus. Ao ligar a minha unidade interna, ela vai mandar um trem de pulsos, né, a linha de comunicação, essa tracejada para a unidade externa. A unidade externa vai fazer o processamento, tá? E de acordo com a demanda térmica desse ambiente aqui, no qual ajustei a minha temperatura de set point para 21 graus, o que vai acontecer? Ele decide se entra em funcionamento os dois compressores, tá? Pode ser os dois inverter, pode ser o inverter mais o fixo, tranquilo? Ou se vai entrar apenas um, que também pode ser apenas o compressor 1, o inverter, o compressor 2, o fixo, ou se o compressor 2 for apenas o inverter, enfim. Ele vai decidir
de acordo com a demanda térmica aqui desse ambiente, tá? Pode ocorrer outro modo de operação? Pode. Por exemplo, se vocês verificarem nessa imagem aqui, eu ajustei o meu set point em 21 e deixei a minha temperatura ambiente em 24. Simulamos que a unidade externa decide que apenas um compressor em operação dá conta de atender esse ambiente. Tranquilo? Mas caso a temperatura do meu ambiente seja maior, por exemplo, eu coloquei nesse segundo exemplo aqui 26 graus a temperatura do ambiente e o meu set point permaneceu em 21, o compressor 2 vai entrar em operação, porque a unidade externa definiu que a carga térmica desse ambiente é alta e apenas um compressor aqui ele não dá conta do serviço. Então tem que operar com os dois compressores. Recapitulando, pode ser os dois inverter, pode ser o inverter com fixo, tá? O que vai depender do funcionamento dele é o aumento de carga térmica, certo? O que vai definir se eles vão entrar em operação simultaneamente ou não, ou com delay ali de 1 minuto de funcionamento de um para o outro, é a carga térmica do ambiente, tranquilo? A mesma coisa se eu ligar as duas unidades internas. O que pode acontecer? Se minha temperatura ambiente estiver muito próxima do meu set point, como eu coloquei aqui, uma diferença de 1 grau no ambiente 2 e 2 graus no ambiente 1, a carga térmica pode ser considerada pela unidade externa baixa e apenas um compressor entrar em funcionamento. Então, não é obrigatório você chegar na unidade externa e encontrar os dois compressores em funcionamento. Até porque, se um compressor estiver com falha, muito provável que a unidade externa vai emitir um alarme no display de 7 segmentos da placa-mãe da unidade mestre. Tranquilo? E aqui o outro exemplo, né? Eu aumentei a carga térmica do meu ambiente, tanto do 2 quanto do 1. Então, a unidade externa definiu que a carga térmica é realmente necessária os dois compressores entrarem em funcionamento e o compressor 2 vai entrar em operação. Tranquilo? Agora, quando nós temos um sistema em combinações, né, mestre e escravo, a lógica é praticamente a mesma. O que define o funcionamento, nesse caso, se o compressor da mestre ou da escrava vai entrar em operação além da carga térmica, é o seguinte. Eu liguei aqui a minha máquina com set point de 21 graus, tá? Minha temperatura ambiente é de 24. As máquinas mandaram o trem de pulso aqui da linha de comunicação para a unidade externa. A unidade externa se comunica com a unidade escrava dela, tá? Ela faz um processamento de número de horas de funcionamento do compressor, ou se o compressor da unidade mestre, os dois compressores ou um compressor, enfim, passou por um período de recuperação de óleo, ou se a unidade externa entrou em processo de degelo quando ela opera em aquecimento, então ela pode definir a seguinte forma. A unidade escrava ela pode entrar em operação e os dois compressores, por ter atingido uma dessas máximas que eu mencionei anteriormente, ele vai ficar em stand-by por um período, 60 minutos, 40 minutos. Como minha carga térmica consideravelmente é baixa, a unidade mestre pode tranquilamente selecionar a unidade escrava para entrar em funcionamento e atender a demanda térmica aqui desse ambiente. Tranquilo? É muito comum as pessoas chegarem na unidade externa e ver somente a escrava funcionando e a mestre não. Aí pergunta, é falha? Não, porque se fosse uma falha, o sistema estaria com alarme. Porque se a unidade mestre para, as demais unidades escravas também não têm como entrar em operação, porque é ela que define quantos compressores e quais condensadores vão entrar em funcionamento. Tranquilo? Então, apenas com um ambiente, a unidade externa percebe que os compressores atingiram um número de horas de funcionamento alto ou vão passar por um processo de recuperação de óleo, então ela aciona a unidade escrava para entrar em funcionamento. Tranquilo? Porém, se eu tiver dois ambientes, né, tecnicamente a minha carga térmica vai ser bem maior. O que ela pode fazer? Ela tem dois compressores, essa unidade mestre, obrigatoriamente ela não precisa acionar os dois.
ela pode tranquilamente funcionar apenas com um compressor na unidade mestre e um compressor da unidade escrava, ou ela pode desabilitar o compressor da unidade escrava e funcionar com os dois compressores do seu módulo mestre em funcionamento. Então, o que vai definir isso? Primeiro, a carga térmica, se for considerada alta pelo sistema, e segundo, se a unidade externa passou por um processo ou de recuperação de óleo, ou por um processo de degelo, ou o número de horas do compressor atingiu um nível alto. Esse número de horas é para evitar que o compressor trabalhe de forma exacerbada e venha gerar uma quebra, um dano precoce no seu equipamento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou trazer outros vídeos referentes ao equipamento VRF, outras dúvidas que vocês tiverem, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer o teste de motor ventilador da unidade externa, tanto do BLDC com e sem sensor Hall, tranquilo? E outros vídeos referentes também a princípios de funcionamento do equipamento VRF, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.